Leitura diária. Deuteronômio, capítulo 28. As bênçãos da obediência. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra. E os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos, a sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então, todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. As maldições da desobediência. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoados. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. O Senhor os encherá de doenças até bani-los da terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo,
que os infestarão até que morram. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra, o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Vocês irão a eles por um caminho, e por 7 fugirão, e vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. O Senhor os castigará com as úlceras do Egito e com tumores, feridas purulentas e sarna, males dos quais vocês não poderão curar-se. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Ao meio-dia vocês ficarão tateando às voltas como um cego na escuridão. Vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem. Dia após dia serão oprimidos e roubados, sem que ninguém os salve. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem a possuirá. Construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma vinha, mas não provará dos seus frutos. O seu boi será abatido diante dos seus olhos, mas você não comerá da sua carne. O seu jumento lhe será tirado à força e não lhe será devolvido. As suas ovelhas serão dadas aos inimigos e ninguém as livrará. Os seus filhos e as suas filhas serão entregues a outra nação e os seus olhos se consumirão à espera deles, dia após dia, sem que você possa erguer uma só mão para trazê-los de volta. Um povo que vocês não conhecem comerá aquilo que a terra e o seu trabalho produzirem. E vocês sofrerão opressão cruel todos os seus dias. Aquilo que os seus olhos virem os levará à loucura. O Senhor afligirá os seus joelhos e as suas pernas com feridas dolorosas e incuráveis, que se espalharão sobre vocês desde a sola do pé até o alto da cabeça. O Senhor os levará, e também o rei que os governar, a uma nação que vocês e seus antepassados nunca conheceram. Lá vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra. Vocês serão motivo de horror e objeto de zombaria, e de riso para todas as nações, para onde o Senhor os levar. Vocês semearão muito em sua terra, mas colherão bem pouco, porque gafanhotos devorarão quase tudo. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão o vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Vocês terão oliveiras em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão o azeite, porque as azeitonas cairão. Os seus filhos e filhas não ficarão com vocês, porque serão levados para o cativeiro. Enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as suas árvores e das plantações da sua terra. Os estrangeiros que vivem no meio de vocês progredirão cada vez mais, e cada vez mais vocês regredirão. Eles lhes emprestarão dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça e vocês serão a cauda. Todas essas maldições cairão sobre vocês,
Elas os perseguirão e os alcançarão, até que sejam destruídos, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, nem guardaram os mandamentos e decretos que Ele lhes deu. Essas maldições serão um sinal e um prodígio para vocês e para os seus descendentes para sempre, uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, o seu Deus, na época da prosperidade. Então, em meio à fome e à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço, até que os tenha destruído. O Senhor trará de um lugar longínquo, dos confins da terra, uma nação que virá contra vocês como a águia em mergulho, nação cujo idioma não compreenderão, nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, nem piedade para com os moços. Ela devorará as crias dos seus animais e as plantações da sua terra, até que vocês sejam destruídos. Ela não lhes deixará cereal, vinho, azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos seus rebanhos, até que vocês sejam arruinados. Ela sitiará todas as cidades da sua terra, até que caiam os altos muros fortificados em que vocês confiam. Sitiará todas as suas cidades, em toda a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Por causa do sofrimento que o seu inimigo lhes afligirá durante o cerco, vocês comerão o fruto do seu próprio ventre, a carne dos filhos e filhas que o Senhor, o seu Deus, lhes deu. Até mesmo o homem mais gentil e educado entre vocês não terá compaixão do seu irmão, da mulher que ama e dos filhos que sobreviverem, de modo que não dará a nenhum deles nenhum pedaço da carne dos seus filhos que estiver comendo, pois nada lhe sobrará devido aos sofrimentos que o seu inimigo lhes infligirá durante o cerco de todas as suas cidades. A mulher mais gentil e delicada entre vocês, tão delicada e gentil, que não ousaria encostar no chão a sola do pé, será mesquinha com o marido, a quem ama, e com o filho e a filha, não lhes dando a placenta do ventre, nem os filhos que gerar, pois a intenção dela é comê-los secretamente durante o cerco e no sofrimento que o seu inimigo infligirá a vocês em suas cidades. Se vocês não seguirem fielmente todas as palavras desta lei escritas neste livro, e não temerem este nome glorioso e terrível, o Senhor, o seu Deus, Ele enviará pestes terríveis sobre vocês e sobre os seus descendentes, desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. Ele trará sobre vocês todas as temíveis doenças do Egito, e vocês a contrairão. O Senhor também fará vir sobre vocês todo tipo de enfermidade e desgraça não registradas neste livro da lei, até que sejam destruídos. Vocês, que no passado foram tantos quanto as estrelas do céu, ficarão reduzidos a um pequeno número, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus. Assim como foi agradável ao Senhor fazê-los prosperar e aumentar em número, também lhe será agradável arruiná-los e destruí-los.
Vocês serão desarraigados da terra em que estão entrando para dela tomar posse. Então o Senhor os espalhará pelas nações, de um lado ao outro da terra. Ali vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra, que vocês e os seus antepassados nunca conheceram. No meio daquelas nações, vocês não encontrarão repouso, nem mesmo um lugar de descanso para a sola dos pés. Lá, o Senhor lhes dará coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar e alma ansiosa. Vocês viverão em constante incerteza, cheios de terror, dia e noite, sem nenhuma segurança na vida. De manhã dirão: quem me dera fosse noite, e de noite, quem me dera fosse dia. Por causa do terror que lhes encherá o coração e por aquilo que os seus olhos verão, o Senhor os enviará de volta ao Egito, ou em navios, ou pelo caminho que eu lhes disse, que nunca mais poderiam percorrer. Lá vocês serão postos à venda, como escravos e escravas, mas ninguém os comprará. Amém? Para refletir, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, está cheia de promessas divinas, de bênção e provisão, que Ele planejou para que desfrutássemos. Desde o princípio de seu relacionamento com o povo escolhido, quando a aliança foi estabelecida, Deus prometeu abençoar Israel e fazê-lo prosperar mais que todas as nações da terra. Hoje somos o Israel espiritual de Deus e as mesmas promessas dizem respeito a nós. Como semente de Abraão, herdamos essas promessas e elas fazem parte de nossa aliança com o Eterno. No texto em estudo, vemos claramente revelado o propósito de Deus, que é abençoar e fazer o seu povo prosperar. No versículo 1, vemos o desejo de estabelecer o seu povo acima de todas as outras nações da terra. Deus planejou derramar bênçãos sobre o seu povo, de modo que o mundo veja a sua provisão em nossa vida e saiba que Ele nos faz prosperar. Nos versículos de 3 a 7, são listados as bênçãos de Deus, que cobrem todas as áreas da vida. Ele deseja que essas bênçãos estejam sobre você, no trabalho e em tudo que puser as mãos, e sobre os seus filhos e netos. Chegou o tempo da liberação de bênçãos sobre a sua vida. Deus está liberando uma unção financeira para esses dias finais. Você não precisa lutar para obter essas bênçãos. Ele promete que elas virão sobre você. Em outras palavras, apenas aguarde e elas chegarão. Você não terá de procurá-las nem de lutar por elas. As bênçãos prometidas por Deus virão até você. Deus prometeu ordenar a sua bênção sobre tudo que pertence a você e em tudo que você fizer. E quando Ele fizer isso, tenha certeza absoluta de que a bênção virá. Quando o Deus que chamou as estrelas, a lua e o sol à existência, lançar um decreto do céu para abençoar, nada, absolutamente nada será capaz de detê-lo. No versículo 11, vemos novamente a promessa divina de prosperidade. O Senhor lhes concederá grande prosperidade. Deus não quer que você simplesmente sobreviva, ou que se preocupe e tenha de lutar para pagar as contas ou melhorar o salário. Ele não planejou falta de alimento ou de vestuário para você e sua família, nem é seu desejo que vocês passem necessidades. Talvez você seja um aposentado ou uma viúva com renda muito limitada.
Talvez lute mês a mês apenas para pagar o aluguel ou a prestação da casa, a água, a luz e a comida que põe à mesa. Talvez este pouco ou nenhum dinheiro para os consertos necessários, para as despesas com a saúde ou para comprar algo essencial. Mas as promessas de bênção e prosperidade são suas. No entanto, você deve apropriar-se delas por meio da fé e da obediência. A vontade de Deus é garantir a você provisão total e suprimento contínuo de bênçãos, para que todas as suas necessidades sejam supridas. Se você é um pai solitário ou uma mãe sozinha que trabalha longas horas todos os dias para sustentar os filhos com um salário reduzido, sem dúvida já passou por muito tempo se preocupando, tentando encontrar uma maneira de sobreviver, imaginando como chegar ao dia seguinte. Deus não planejou mantê-lo preso a pressões financeiras crescentes, mas deseja dar-lhes um suprimento contínuo de bênçãos. Ele quer que você viva todos os dias esperando e aguardando e crendo na provisão divina. Talvez você seja um empresário enfrentando pressões financeiras para levar os negócios adiante, lutando contra a redução do faturamento e tentando pagar as contas vencidas. A vontade de Deus é derramar bênção sobre você e fazer com que os seus negócios prosperem, de modo que as suas necessidades sejam supridas e você possa semear mais no reino de Deus. No entanto, será impossível liberar a sua fé, crer e receber o que necessita se você não souber que é Deus quem supre a necessidade. A sua fé deve estar ligada ao conhecimento da vontade de Deus, isto é, você precisa saber o que dizem as Escrituras a esse respeito. De outra forma, a fé vacilará e você ficará impedido de receber as bênçãos prometidas por Ele. A chave para a liberação da bênção de Deus depende de duas coisas: atitude de fé e obediência a Ele. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Amém?